Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Que saudade de vocês. Nossa, domingo pude ficar ali com o coração bem apertadinho, com tanta saudade. Como é bom estarmos juntos. Esse tema bem pertinente, né? A Agnes vai fazer a oração inicial. Certo. Vamos abaixar nossas cabeças onde a gente estiver aí e fazer uma oração para iniciar essa aula. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento, pelas pessoas que estão entrando, por aquelas que já entraram e até mesmo aquelas que vão assistir só depois que terminar, Pai. Abra o coração delas para receber essa palavra, para poder entender e estar conosco nesse momento, compartilhando do seu entendimento, do seu conhecimento junto com nós, que nós possamos passar exatamente o que o Senhor quer que passemos e ensinar aquilo que o Senhor quer para o coração das pessoas que estarão ouvindo e assistindo. Te agradeço por esse momento e te peço, fica conosco. Amém. Amém. Então, a lição de hoje, como o Manassés falou, é um tema bastante interessante e é onde, infelizmente, ainda, né, Agnes, nós temos muitas dúvidas, né? O que nos dirige, né? Qual o propósito que nós temos para a nossa vida? Assim, incluindo todas as áreas, né? Porque quando a gente fala de um propósito, a gente não pode somente pensar que é só na parte espiritual ou não. Porque quando nós temos um propósito em nossas vidas, a gente consegue alinhar todas essas direções, né? Sim. Então, é um tema bem interessante. Sim, e é bem interessante que às vezes a gente sabe o que tem para nossa vida, o que quer, e tem muitas coisas que nos distanciam ou nos tiram o foco, né? Tem muita coisa hoje em dia para tirar nosso foco do que a gente realmente quer, do que a gente realmente tem para nossa vida como um propósito. Então, e o propósito, a gente tem conseguido ver nessas lições, que é algo que a gente vai direcionar, é algo que a gente busca, né? É um propósito que Deus tem para a vida da gente. E esse propósito, ele é algo tão forte, ele é algo tão interessante, que se você realmente... eu não estou colocando, não estou direcionando no quê, mas eu vou falar assim, se você realmente crê naquilo, e você batalhar para aquilo, há uma força tão grande que você consegue. Né? Sim. Então, por isso que tem tantas pessoas, às vezes, frustradas nos seus propósitos, porque realmente foi com tanto afinco naquela situação, sem saber se era a direção certa ou não, mas ela, pelo menos, ela fez a primeira parte, que foi focar. Sim. Às vezes, focou no objetivo errado, né? Mas a força dela foi tão grande que a intenção do propósito é esse, né? É você realmente intensificar suas forças, suas energias naquilo, né? Sim, e assim, a gente sempre vai ter uma direção, né? Todo mundo tem uma direção a seguir, porque a gente precisa dar um rumo, né? Uma direção, um rumo para o que a gente quer, a gente sempre tem uma direção a seguir. E qual é essa? A nossa direção, a gente tem focado realmente no que é certo, a gente tem visto realmente as coisas que tiram o nosso foco e afastado ela da nossa vida, a gente tem orado por nosso propósito, por nossa direção, né? E é bastante esses questionamentos que a gente vai iniciar aqui. Sim, é verdade. E aí, Mana? Opa, dei uma saidinha aqui, mas voltei. Então, muitos desses propósitos, eles, quando não se tem Deus no coração, quando não conhece o teu relacionamento com Deus, temos propósitos errados, que nos norteiam, que nos direcionam, né? E um deles, muitos são movidos, até quem é cristão, por certo tempo, é movido pela culpa, né? Pessoas que passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando sua vergonha, né? A culpa perseguindo a pessoa, um passado que não foi
realmente resolvido, não foi deixado de lado, ficou resquícios disso, né? E traz rancor. O que é que vocês têm comentado sobre isso? É uma coisa assim bem interessante, né? Culpa, rancor, raiva, essas coisas que às vezes a gente carrega. Porque acontece, todo mundo tem um dia a dia, tem as coisas do mundo que tem que lidar, e a gente é afetado por pessoas que estão fora da graça e querem tirar nossa graça também. E assim, o que mais tem que gente querendo tirar a gente dessa comunhão com Deus, dessa graça. E o que a gente tem deixado isso de fato nos afetar? E o quanto isso afeta a gente, que não é uma coisa que a gente tem que mudar dentro da gente mesmo. Por exemplo, um comportamento de alguma pessoa conhecida que nos tira da graça e a gente fica muito mexido com aquilo. E será que aquilo também não tem algo dentro da gente que a gente precisa ver, analisar e mudar também, para que aquilo não tire a gente da graça, independente de vir de fora? O que vem de fora que também não está dentro da gente que a gente precisa mudar e analisar? São vários sentimentos, várias coisas que a gente é influenciado, é atacado, porque a gente está vivendo no mundo e esse é o desafio, é não deixar ser levado por tudo isso. Mas antes de falar tudo isso o quê? É você também saber o que é tudo isso, porque uma coisa que pode me afetar, me trazendo culpa, rancor ou raiva, pode não afetar os meus irmãos dentro da igreja. Então, cada um tem que lidar de alguma forma com aquilo que te afeta, para que isso não mova a sua vida, seja uma culpa, uma raiva, um rancor, e também você não se distancie de Deus quando isso vinha te afetar, você saiba voltar ao foco, o foco verdadeiro. Sim. O medo também, né, Vanessa? Pode falar. Isso. Em relação a tudo isso que a gente está falando, já colocando em pauta, há algo importante que a gente tem que sempre pensar que, independente, né, se é alguma coisa que a Agnes falou de algum familiar ou alguma coisa que está nos machucando, a gente também precisa exercitar que o nosso propósito também de vida possa ser perdoar. Porque muitas vezes a gente acaba levando um peso muito grande nas nossas costas e acabamos nos perdendo no meio da caminhada o foco do nosso propósito por conta de culpa, de remorsos, né? E o perdão, ele se encaixa perfeitamente no meio dessas palavras que a gente acabou colocando aqui, né? A culpa, quando a pessoa é dirigida por ela, você precisa também se perdoar. Né? Não vamos dizer que a gente não vai errar, que não somos culpados, mas a gente precisa primeiro aprender a nos perdoar, para que possa haver um alívio também dessa carga em nossos ombros. É verdade. Ele fala que o autor, o medo é autoimposição, é um cárcere que impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você, às vezes, com medo, deixa de dar o próximo passo, né? Aquilo que Deus planejou para sua vida, você fica, não, isso não é para mim, não, isso funcionou com ele, não funciona comigo, eu errei no passado, você eternamente errante, né? Porque fulaninho tentou fazer isso e não deu certo, eu também não vou me arriscar. O medo dessa prisão, esse cárcere que o autor comenta, né? Eu acredito que a chave para essa liberdade é o perdão mesmo. Quando você libera perdão, às vezes você não está pronto para falar eu perdoo e deixo ir, ou eu perdoo e aquilo não me afeta mais. Às vezes temos que perdoar e exercer esse sentimento de perdão, mesmo que aquilo continue afetando a gente, porque quando a gente perdoa, não necessariamente você está pronto para deixar aquilo ir, mas o perdão é uma coisa que você tem que exercitar dia após dia, né? Verdade. Ou seja, liberando para que aquilo também não te afete, né?
É claro que não vai deixar de te afetar a partir do momento que você perdoou, mas o perdão, a partir do exercício que você faz, essa coisa que você vai liberando o perdão, ela vai deixando de te afetar com o tempo. Não vai ser imediato. É uma prática, né? Costumo dizer que o perdão não é esquecimento. A gente não tem esse dom de colocar um esquecimento. Quem aqui não tem cicatriz? Eu tenho aqui na minha mão aqui uma que me entrega quando eu era moleque no litoral, querendo aprender a surfar, me cortei com a quilha. Quer dizer, o perdão é uma cicatriz que não dói mais. Mas Você ela não fica chorando por isso todo dia, né? Ela não machuca mais, ela não sangra mais, ela não dói mais. Mas eu tenho uma lembrança, você lembra que eu falei, nesse dia eu vacilei. Né? O perdão não é esquecer, o perdão é lembrar sem dor. Quando a dor sai, a culpa vai embora, o medo vai embora, esses sentimentos de raiva, de rancor vão embora. Aí sim é o perdão. Né? Só Deus para jogar no mar do esquecimento, nos pecados. A gente não tem essa capacidade. A gente tem que aprender a viver lembrando muitas vezes da coisa, mas não sendo escravo disso, né, que nos afetou. Quantas coisas assim a gente não carrega, quantos medos a gente não carrega por pessoas que machucaram a gente, por coisas que afetaram a gente, porque a gente não libera o perdão. E assim, quanto disso que você carrega que você deveria realmente estar carregando? Será que se você não liberasse o perdão para isso, é claro que isso não vai deixar de te machucar da noite para o dia, é um exercício, né? E quando você libera o perdão, será que sua carga não fica mais leve, o seu coração não fica mais tranquilo para poder seguir as coisas de Deus? É muita coisa que a gente tem se apegado e a gente não quer abrir mão, né? E se a gente libera o perdão, a gente começa a segurar assim aquilo que nos machucou com menos força. Aí a ação da corda, né? Desculpa, Vânia. Eu lembrei de alguns filmes que o foco do mocinho é se vingar, tipo o Conde de Monte Cristo, né? Tem muitos filmes nessa pegada que na prisão ele fica pensando nos detalhes maquiavélicos que como vai se vingar. O propósito da vida dele é não perdoar, é dar o troco, né? E muita gente vive assim, esperando e planejando dar o troco e aparecem outras pessoas na sua vida para colaborar e você fica ressentido, não, vai ser mais uma vez que eu vou machucar, né? E o perdão não cicatrizou a tua dor. É verdade. E assim, o interessante também de bastante coisa que a gente tem falado em relação a isso é também a questão que muitas vezes a gente rega, a gente acorda, a gente rega aquela raiva, aquele medo, aquela culpa todas as manhãs. E às vezes as pessoas ou situações que nos causou aquilo, muitas vezes já passou para aquela pessoa. Nem lembra, né? É como se nós de manhã, todo dia, estivéssemos nos envenenando, achando que aquele mal que nos causou fosse morrer, né? Então, sim, por isso que a liberação de perdão em relação a esses primeiros tópicos que nós estamos falando aqui é importante, porque vai causar um impacto muito grande para aquilo. Só que, primeiramente, vai causar em nós. A Rosângela está aqui comentando, Rosângela Souza, que o perdão é libertador. Somos os mais beneficiados com ele. Né? Primeiro, ele faz bem a quem liberta, né? Depois, a quem é perdoado. Oi, Rô. Oi. Aí o próximo tópico aqui também, muitos são dirigidos pelo materialismo, né? Englobando esses 3 primeiros tópicos. Quem nunca, né, focou, assim, quando é adolescente ou criança, quando eu tiver 18 anos, ou quando eu for grande, eu vou ser como fulano, eu vou ter um carrão. Quem nunca falou, quando eu crescer eu quero isso, aquela lista enorme de coisas que queria. E é impressionante como a gente, às vezes... E não há nenhum erro nisso, né? O erro é o propósito, mas... A gente é movido por coisas que queremos. Se a gente não quisesse nada, talvez a gente não tivesse o combustível de seguir em frente.
Então, mas no meio disso, a motivação... precisa querer as coisas certas, né? Isso, é a motivação que nos leva a conquistar aquilo. Porém, às vezes, o propósito está em algo que a nossa satisfação não vai ser completa. Sim. Né? Às vezes a falta de perdão... Oi. O problema é não querer bens. Faz parte. Né? Digno do trabalhador do seu salário, dos seus mimos, dos seus achados e presentes e compras. Né? É digno, você trabalhou por aquilo. Mas isso não pode ser o que move... Né? Por exemplo, se naquele mês você colocou para trocar de coleção de sapatos e não conseguiu, se isso abalar tua vida, teu relacionamento, tua família, tá errado. Isso não pode ser o principal. Né? E quanta gente, né? Às vezes não se enfinda em dívidas. Às vezes nem pode, mas se enfinda em dívidas aí para tentar suprir um vazio que tem dentro do peito, só que esse não é o melhor caminho para poder suprir nenhum vazio, senão Deus, porque você vai gastar e vai ter aquilo, e no próximo mês vai ser outra coisa, e no próximo outra coisa, mas aquele vazio nunca vai se findar totalmente, porque você sempre vai estar atrás da próxima coisa, atrás do que lançou faz pouco tempo, atrás daquilo que ninguém tem, e isso nunca vai fechar nenhum vazio, a não ser Deus, né? O pastor Mossi está colocando aqui, colaborando, o problema não é tanto querer as coisas, mas o perigo que é essa de colocar o coração nessas coisas, né? A gente comentou sobre isso, e o autor, o Rick Warren, no A Vida com Propósito, ele fala que o erro está em pensar que tornará mais feliz, mais importante e mais protegido. Né? Os bens não funciona assim. Você não vai ficar mais feliz, vai ter uma momentânea felicidade por ter alcançado aquilo que você almejou, uma momentânea, mas logo você vai querer algo mais caro, mais sofisticado, mais atual. Mais importante, o que hoje traz status de ter um aparelho X, um iPhone, sei qual numeração aí tem, daqui a alguns meses você já saiu do status porque lançou outro. E mais protegido, porque a gente sabe que, na verdade, isso não tem peso, na verdade, uma proteção no sentido de estar seguro, né? Então, isso com certeza não é mesmo, porque se você é um jovem, uma pessoa que tem, um adulto, alguém que tem focado todas as suas energias em materialismo, vai chegar uma certa hora, ou na sua maturidade, ou na sua velhice, que você vai olhar para trás, né, e vai ver que muitas coisas, as suas energias foram gastas em vãos. Tanto é nos dias de hoje que nós estamos passando, dá para a gente ver nitidamente isso. Que algumas pessoas que há muitos anos atrás abandonaram tempo precioso de estar orando, tempo precioso com amigos, independente de religião, de igreja, tempo precioso de ir ao templo ali, da fé que você tem seguido. Quantas pessoas perderam essa oportunidade? E pessoas bastante que tinham condições, que têm condições, né? E assim, a pandemia chegou para todos, o medo chegou para todos. Mas se o seu objetivo lá atrás foi bem colocado, né, o seu propósito de vida foi bem alicerçado, hoje você pode estar colhendo em meio a uma pandemia dessa, em meio a uma insegurança dessa, você tem uma direção boa, você tem um peso a menos nas suas costas. Sim, né? Sim. É aquilo, né? Seu coração não pode estar nas coisas erradas. Coisas que todo mundo tem suas necessidades, precisa comprar roupa, precisa de um celular para se comunicar, precisa se locomover, todo mundo tem essas necessidades do dia a dia. Mas sim, você precisa saber o quanto do seu coração está nessas coisas. Porque se ele estiver nessas coisas, o seu vazio não vai ser preenchido com isso.
É verdade. Posso falar aqui um pouquinho? O pastor, tem um comentário do pastor aqui que ele fala: quem pode viver uma vida de contentamento? Essa palavra é maravilhosa, assim. Contentamento. Você está satisfeito com o que você tem? Ou você está inquieto com o que você tem? Né? Aquilo que você tem, famoso, o que tem para hoje. Quando eu falo o que tem para hoje, com satisfação e contentamento, é bênção. O que eu tenho para hoje é um pãozinho com café. Vai ter dias que eu vou ter um pãozinho, um café, chocolate, um queijinho da terrinha, né, lá de Minas, do Nordeste, lá do Maranhão. Então, cada dia você tem que ter esse contentamento. Né? Para um pescador, já falei sobre isso, o contentamento dele, a felicidade para ele é ter comida na mesa, o peixe pescado, comida na mesa, os filhos alimentados e saudáveis. Mas isso não basta para a maioria de nós. Tem que ter o Wi-Fi, banda larga, funcionando, notebook ligado, uma casinha quietinha, e a gente vai aumentando a nossa lista. Nosso contentamento nunca é satisfeito, muitas vezes, né? O problema normalmente não está aí. Autoestima e patrimônio não são a mesma coisa, o autor fala aqui. Seu valor não é determinado pelas suas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens. Né? E tem uma questão também, que pode até surgir de dúvida. Por exemplo, uma pessoa pode querer ser bem-sucedida dentro da igreja? Pode, tá ok. Mas o que move ela a isso? Ser bem-sucedido, de repente, para empregar pessoas, para ajudar irmãos, para fazer coisas que hoje não consegue fazer, ou ser bem-sucedida para ter poder, para ser vista. Isso é a questão, né? Por quê? Qual é a sua motivação? Por que você está seguindo esse caminho, né? Onde está o seu coração? É aparecer você ou aparecer Deus fazendo através de você? Né? Tem bastante essa questão que a gente tem que ficar de pensamento. Isso. O próximo tópico também, assim, pode falar. Não, complementa, eu já ia pular para o próximo. Ele fala sobre aceitação, né? Muitas vezes o propósito da sua vida, falando aí, é aceitação pelo meio que você vive, né? Você cresceu no meio de pessoas que só falam sobre medicina, o direito, engenharia. É bacana você ter referências, é muito válido, mas cada um tem um perfil e você, matemática exatas não vai ser digerido tão fácil para um quanto é para outros, né? Então a gente força para ser aceito naquela roda, né? Meu pai foi médico, o avô dele foi médico, o fulaninho foi médico, tem que ser médico. Não tem que ser médico. Sim. Né? E principalmente tem a questão de hoje em dia, assim, muitos jovens estão saindo da escola, o que os amigos dele vão seguir quando crescer é a mesma coisa que eu quero para mim? É a mesma coisa que Deus vai me honrar, vai me usar? Ou é o que eles querem? Tem também a questão do querer dos pais. Às vezes vale a pena conversar do que se algo... É o próximo tópico. Já puxa aí. Já puxa aí. Aprovação, já puxa aí. Necessidade de ser aprovado. Sim, é a questão da aprovação, né? Eu estou saindo, estou começando a crescer, vou seguir para um mundo novo, e o que eu preciso para mim, para as minhas necessidades, para a vontade de Deus. Não é necessariamente aquilo que o meu pai quer, aquilo que os meus amigos querem para mim, aquilo que o meio social onde eu estou inserido quer para mim. Por isso vale a pena conversar também com os pais. Às vezes a gente, os pais, principalmente quando têm filhos únicos, né, querem promover eles, querem que eles sejam pessoas assim, bem-sucedidas, querem que tenham uma carreira boa, que ganhem um certo dinheiro para poder ter o sustento, mas aquilo é uma aprovação, eu estou querendo seguir aquele caminho porque me faz bem e é o que Deus quer me usar. A gente aprendeu, né, que cada um recebe, na aula passada, que cada um recebe pontos de personalidade, de desenvolvimento, para
que seja feito uma vontade de acordo com o que Deus quer para gente. Então, se de repente eu recebi uma coisa que eu sou bem, não é a mesma coisa que meu pai faz bem. Por exemplo, Deus me honrou de uma forma diferente da do meu pai, ou da minha mãe, não sei. Mas isso vai ser para me usar de um jeito, não necessariamente vai usar a forma como usou o meu pai lá na mocidade dele. São coisas também que a gente tem que ter de conversa com os nossos familiares, né? Aproveitando aí, eu lembrei agora de um jovem que eu conheci, posso pegar o link depois e botar, ele é aqui de São Paulo, que ele ficou muito bom no YouTube, dando dicas, truques sobre aquele jogo Minecraft, coisa assim, Minecraft, coisa assim. Minecraft. Né? Isso aí, você deve ser viciado nisso. Não, meu sobrinho. Ele tem chegado e falou assim, olha, através desse canal, que tem 1 milhão e pouco de seguidores, eu tenho ido dar palestra no Brasil todo, e lá os pais falam comigo que eles gostam porque eu não chamo palavrão, eles nem sabem que eu sou cristão, mas eu sempre, no meio do tutorial, eu falo sobre valores cristãos. Quer dizer, existem outros formatos de profissões que a gente não conhece ainda, essa geração está aí, né? Eu falo sobre piloto de drone, gamers, youtubers, fora da caixinha, assim. Mas Deus pode te usar com suas habilidades, com os dons propostos que Ele tem, para te levar a lugares que você nunca sonhou e lá testemunhar do amor dele pela tua vida, né? Sim, sim. É a questão, você não pode ser movido por aprovação. Você quer complementar, Vânia, sobre a aprovação? Eu estava lendo aqui, no mesmo contexto sobre esse tema, está falando aqui. Não conheço todas as chaves, o autor escreveu, né? Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso, essa é tentar agradar a todos. Quando realmente a gente não tem um propósito alicerçado, bem colocado, direcionado, infelizmente a gente acaba pecando, porque a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, agradar a muitos, não só a 2 senhores, mas a vários senhores. E aí a gente fica rodopiando na vida da gente a vida inteira, sem chegar naquele alvo importante, né? Não que a gente viva não tenha importância, tudo tem importância. Mas o que eu acredito que hoje em dia, pela minha vida e pela vida de muitas pessoas que eu conheço, que acabam convivendo comigo, é que a gente foca muito no momento errado, na hora errada, no objetivo errado. Né? O focar, o lutar, o teu propósito é importante. Só que agradar os outros todo o tempo não é interessante. Que aí entra naquilo que você falou, Agnes. Deus não vai usar você naquilo de interessante que Ele te chamou, porque você perdeu muito tempo agradando as pessoas em volta de si. Sim, sim. Uma frase que, assim, marketing, canal de psicologia usa, assim, essas frases prontas, né? Se nem Jesus agradou a todos, imagina nós. O mundo tá aí e usa essa frase o tempo todo. É claro, a gente não precisa agradar os outros, mas a gente precisa descobrir o que Deus quer pra gente dentro daquilo que Ele fez a gente, pra gente ser usado, pra gente seguir um propósito. E você não precisa passar por cima de ninguém para seguir o seu propósito com Deus. Você também precisa desenvolver um diálogo, principalmente com relação aos jovens e os pais, porque às vezes os pais querem coisas para os jovens que não é o que os jovens querem. Mas Deus não vai gostar de você discutindo com o seu pai para você tentar colocar na cabeça dele que você não foi feito para aquilo. Deus não vai se agradar disso, mas num diálogo, pedindo conselho, pedindo um caminho mais fácil, porque os pais hoje em dia já viveram muitas coisas, só eles podem nos ajudar a tornar o nosso caminho mais fácil também para a gente seguir. Então, de repente, os nossos pais querem uma coisa que não é o que a gente quer, mas como a gente vai abordar isso a ponto de honrar Deus também, né? Verdade. Aí entra a parte 2 da lição, as vantagens de uma vida dirigida com propósito. Isso
Agora sim, agora que é a parte boa. Conhecer o propósito da sua vida faz que ela tenha sentido. Tanta gente vagando por esse mundo, mundão do meu Deus aí, sem sentido, né? Tem uns termos assim que falam sobre isso assim, batendo perna aí, a Deus dará, tipo, deixa a vida me levar, e não plantou, não regou, não colheu. Verdade, verdade. Eu até escrevi aqui uma frase que eu sempre escuto bastante pessoas falando, né? Ah, meu filho, sei lá, na casa de fulano tem um galalau, tem um homão lá que não faz nada da vida, né? E a gente precisa debater e falar isso, assim, até em redes sociais, assim, para mais pessoas ouvirem, para você pensar, nós pensar, assim, de uma certa forma, que nós também já fomos um jovem, somos jovens, mas agora já estamos lidando com a vida de velhice, né? Mas, assim, um jovem de 20 anos, ele está perdido. De mais idade, de mais experiência, né? Mas um jovem de 20 anos, a gente colocar todo esse peso no ombro dele, que ele é um galalau, que ele é um desocupado, às vezes a luta dentro dele é tão grande, dele querer descobrir, né? Dele querer achar esse propósito. É fácil, às vezes, apontar o dedo, né? E esse menino aí, 20 anos, acorda 2 horas da tarde, o que motiva ele dormir até tarde? Muitas vezes é um desgosto, muitas vezes é querer ser aprovado por alguém da família. Não justifica tudo, a gente sabe que cada um tem sua motivação, mas é da gente pensar que essa falta de propósito na vida de um jovem é algo que entristece muito, né? Que muitas vezes a falta de propósito, de objetivo, leva até ao suicídio. Porque ele começa a ficar tão desanimado. Não é o tema de hoje, mas a gente vê que a falta de propósito ela abrange tanta área na vida da gente. É muito sério isso, né? Como que um jovem de 20 anos, que está na flor da idade, ele não tem objetivo, não tem um propósito na vida dele, como que ele vai se sentir útil, né? Isso, Mana. Sentido, né? Deixa eu pegar aqui a frase, a Rosângela está falando aqui. Muitas vezes os pais geralmente querem realizar seus sonhos nos filhos. Questão da projeção, aí vai de frustrações dos pais, aí a psicanálise vai longe, né? A parte de projetar no filho querer o sucesso que você não teve. Mas isso aí daria história para mais uma lição. Sobre sentido, né? E sobre o sentido, eu publiquei recentemente, semana passada, uma frase que bem legal, fala assim: "O navio no porto está seguro", mas não foi para isso que ele foi projetado. Eu vi. Ele foi cada aço, cada ferro, cada parafuso, cada solda ali foi para enfrentar mares gigantes. Se você vê o Oceano Pacífico com aquelas ondas, aí o gelo, ele foi projetado para isso, não para ficar seguro. Tem que fazer sentido. Ele não está num porto seguro. Eu quero comentar sobre isso. Eu fiz essa lição já faz uns dias, né? Porque eu tô seguindo todo dia. Mas, assim, é uma coisa que eu me peguei pensando, e acho que muito dos pais, assim, muito das pessoas que têm esse sentimento que gosta de ajudar e tal, quando a gente quer ajudar uma pessoa, muitas vezes a gente quer dar o caminho para ela. E acho que tem muito sentimento dos pais nisso, né? Eu quero dar o caminho para o meu filho, eu quero evitar que ele sofra como eu sofri também. Porque nosso sentimento de, assim, já ter vivido aquilo e poder ter boas experiências, e se eu compartilhar e falar para ele, de repente ele não siga aquele anseio, né, que os pais têm para si. Se, é claro, tem esse anseio, todos os pais já passaram por essa fase e querem minimizar o sofrimento dos jovens. Mas, às vezes, o jovem só vai conseguir saber o que é realmente, saber aquele caminho que ele quer seguir, se ele for lá. Então, muito tem que acontecer não na questão de proibição do jovem seguir ou do jovem ir por um determinado caminho, mas o pai tem que funcionar mais como um porto também, para estar lá orientando, seguindo, mas também não fazendo com que o filho não viva uma determinada situação, porque o pai já viveu e não deu certo para ele. Por exemplo,
ser jogador de futebol. Todo jovem sonha com isso quando começa a ficar adolescente. E daí muitos pais sabem que ser jogador de futebol às vezes não dá futuro, não é para todo mundo que isso vai dar futuro, não é todos que gostariam de ser jogadores de futebol que vão ser escolhidos. Mas não tem como o pai proibir ele de ser jogador de futebol só porque ele viu experiências ruins sobre isso. Também tem a questão do apoio, do aconselhamento, do seguir junto, às vezes trazer mais para próximo, né? Acho que é isso. Sim, verdade. Ele continua aqui falando. Vou falar. A maior de todas as desgraças, não é a morte, mas uma vida sem propósitos, ou sem sentido. Não é? E você encontra uma pessoa que faz tempo, uns 10 anos que não vê, e aí, como é que você está? Estou na mesma. Poxa vida, está na mesma. Não trouxe sentido, não evoluiu, não acrescentou, não subiu de nível, fosse um videogame, não passou de etapas, né? Tá na mesma, assim, e tá na mesma mesmo, se não foi na pior, né? A pior desgraça é isso, uma vida sem propósito, sem sentido, né? Uma vida sem esperança, né? O autor também fala aqui sobre esperança. A esperança é tão essencial para a sua vida como o ar e a água. Né? Então, quando você tem um propósito, você precisa ter esperança, porque aquele propósito na sua vida, nem sempre ele vai ser completado no momento que você... eu acordei, eu tenho um propósito na minha vida e pronto. Não, é o caminhar, é o percorrer dos seus dias, né? Como o Manassés falou a gente estava falando do filme, né, Manassés? Aquela moça, que eu esqueci o nome dela, que foi baseada em fatos reais, Uma Vida com Propósito. Sim, Uma Vida com Propósito, a Rachel. Isso, ela descobriu que Deus tinha algo na vida dela para usá-la, e não foi da noite para o dia. A caminhada dela, né, a esperança que ela projetou nas pessoas, que ela relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, ela esperou o tempo certo de Deus agir. Então, aqui também fala que o médico perguntou para os pacientes dele, a primeira enquete que ele fez com pessoas que estavam com câncer na fase terminal, foi quantos anos que ele queria que aquela pessoa vivesse. Aqueles que respondem assim, você quer viver até 100 anos? Os que falaram sim, ele já projetou maior longevidade àquelas vidas, porque havia esperança. Sabe, quando a gente vê ali uma plantinha florescendo, quando você olha aquilo e fala assim, ai meu Deus, tem jeito, eu vou correr atrás, eu vou lutar mais um pouco, eu vou caminhar mais uma milha por essa pessoa, eu vou lutar. Então, a esperança é algo que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas ter esperança dentro da gente, eu creio que já é uma realização de um propósito imenso nas nossas vidas. E assim, ninguém vai nascer sabendo o propósito e vai seguir o caminho e vai fazer tudo aquilo que fizer vai ser para seguir o propósito e pronto. Não é assim uma receita pronta, assim, que a gente acordou, viu a receita lá do lado da cama e vai seguir ela para a vida e vai dar certo, que nem uma receita de bolo. Não é assim. Mas é uma questão de relacionamento com Deus, trabalhar sobre sua vida, o que você tem feito para fazer com que sua vida fique mais próximo de Deus, que você tenha mais intimidade. É tudo um construir, né? Um caminhar junto com Deus e seguindo. A história verdadeira do filme não foi assim, né? De uma hora para outra, mas é um caminhar, e quando você vai caminhando, vai seguindo, você está pronto. Uma coisa assim que eu ouvi de um copastor, né, da segunda igreja que eu congreguei, que assim me coloca assim em muitas situações, né, de servir Deus. Ele me orientou assim: geralmente não acontece de você estar no caminho e te chamarem. Tipo assim, você está caminhando e te chamam, e daí você começa a se preparar. Primeiro você se prepara, isso eu também ouvi muito na minha carreira profissional. Primeiro você se prepara, primeiro você está lá, você está posto naquela situação, e depois te chamam.
Deus primeiro te prepara para depois te chamar. Ele não vai te chamar para depois você começar a se preparar. Por exemplo, você não vai entrar na igreja e no dia seguinte vai receber um serviço para fazer. Por exemplo, acabei de me converter. E amanhã eu vou começar a dar aula para as crianças sobre a Bíblia. Não tem como, porque quando eu me converto, eu começo a criar meu relacionamento, começo a conhecer a palavra de Deus. Então é aquilo, né? E se preparando para quando chegar um momento, você está pronto para aquilo. Então você precisa se preparar e falar sim também, né? Quando te chama, quando receber o chamado. A oportunidade favorece aos preparados. Sim. Boa. Deixa eu pegar 2 palavras aqui dos comentários, enquanto vocês se preparam para o próximo tópico, que é conhecer seu propósito, simplifica a vida. Preparem-se aí, vocês. A Jaqueline colabora, a Jaqueline Faustino, a jovem Jaqueline Faustino, ela colabora com a sua fala, Agnes, que ela fala assim, temos que saber reconhecer e valorizar as coisas que conquistamos, mesmo que possam ser diferentes do que sonhamos ou planejamos, né? Muitas vezes a gente não necessariamente vai estar frustrado. A vida nos dá direcionamento, testes, né? A gente experimentou, olha, realmente eu queria muito ser engenheiro, mas não desce, não rola. Vamos tentar uma nova oportunidade, eu não vou parar na primeira barreira, né? E você muitas vezes se acha numa área que você não está nas suas primeiras expectativas, primeiros sonhos, planejamentos e tal. E você fica... Aí entra a palavra do pastor Moacir, contentamento, né? Contentamento não é, tá bom, não, deu, não. Mas, assim, estou feliz, né? Completamente satisfeito. Os macários, que tornam-se a origem da palavra bem-aventurado, é aquele que é completamente satisfeito, né? Tem muito a ver com isso, de você estar pleno, satisfação com aquilo que Deus colocou para a sua vida. O Érico, ele comenta que esse caminho deve ser bidirecional, quando ele fala de pais com os filhos, né? Ou seja, empatia de ambos os lados. É diálogo, né? Chegar ao consenso. Vocês querem contar alguma coisa, mas tem que ser breve para o próximo tópico. Tem uma parte aqui do livro, eu posso falar, a Bíblia diz, não viva descuidadamente, impensadamente. Certifique-se de que você compreende o que o mestre quer. Como você compreende o que o mestre quer se você não tiver uma vida íntima com ele, com relacionamento com ele, seguindo a vida com ele, orando, lendo a palavra, se preparando? Então, a melhor forma de você conseguir saber o seu propósito, a sua direção é essa. A intimidade. Amém. E com isso, como que é, Manassés, o tema? Conhecer seu propósito simplifica a vida. Verdade. Leve. É isso que eu já falei na primeira fase lá, que a gente estava conversando, a gente fica muitas vezes dando voltas, né? Isso nos cansa, isso a gente faz com que a gente perca nossas energias, perca o nosso foco muitas vezes. Às vezes, na nossa caminhada, a gente acaba descobrindo, tendo essa intimidade com Deus, descobrindo o nosso propósito. Mas, quando a gente não deixa isso simples na vida da gente, a gente fica... Quem não conhece o seu propósito tenta realizar além do que deve. Então, fica pesado por isso, porque você não tem clareza daquilo que Deus te chamou, aí você acha que o trabalhar demais, que o mostrar atividade demais é interessante, e aquilo não é. Não. Só vai te fadigar, vai fazer com que você, no final, não se sinta realizado, não se sinta satisfeito com aquilo que Deus te dá. E o trabalho não tem qualidade, Vânia. O trabalho não tem qualidade porque você quer fazer tudo, você não tem mãos para fazer tudo, você quer bater o escanteio e cabecear, ainda sair para a torcida, você não consegue. Número de dia, né? E chupar cana. Na minha terra fala, assobiar e chupar cana não dá certo, não. É uma coisa ou é outra. E conheci um pastor, claro que eu vou citar o nome dele, que ele falou que no início da carreira ministerial dele, ele chegava esgotado, ele não tinha tempo para as filhas, ele já estava com problemas familiares, esgotamento de saúde, até que o pastor veterano chegou para ele assim e falou, olha,
você está trabalhando errado. E sim, eu estou dando o melhor, estou chegando cedinho, estou limpando o banco da igreja, eu que coloquei a caixa d'água sozinho nas costas. Você está trabalhando errado, você tem que estender os passos para ele, né? Como formar uma nova liderança, como distribuir tarefas, como confiar. Ele falou assim, Mana Sérgio, meu fardo agora é leve, né? Como Deus prometeu para a gente. Mas às vezes a gente quer ser bom em tudo, e quem quer bom em tudo não é bom em nada, profissionalmente falando também. Ter conhecimento, próximo top. Ah, sim, fala, Agnes. Tem uma coisa, né? A palavra é como alimento para a gente. E como eu vou dar alimento para o próximo se eu mesmo não me alimentar? Verdade. Impossível, né? Verdade. O próximo tópico fala também a direção, né? Ter propósito nos direciona a sua vida, direciona a nossa vida. Direciona a sua vida, muito verdadeiro. Você torna-se eficiente e seletivo, né? Quando você faz com excelência. A gente está falando da vida espiritual aqui, mas também é profissional, também é nos Todas estudos. as áreas, com certeza. Muito antes de você descobrir o que você quer chegar, o quão você pode se tornar bom naquilo, você se diferencia na vida profissional, na vida espiritual. Fala assim, poxa, eu acho muito bonito lá o rapaz tocando baixo, mas eu não tenho ritmo. Vou ficar sofrendo por aquilo? Vou procurar outra área para trabalhar na minha vida e ter contentamento. É verdade. E eu estava lendo foco, aqui. né? É foco, Sim, né? Hoje em dia, você abre as redes sociais e o que você vê de gente que coaching, marketing, frase pronta, Instagram de psicólogo, aquelas coisas meio prontas que surgem. Gente, é muita coisa que você lê, muita gente falando que quer tentar ajudar. Só que assim, se você não sabe para onde você quer seguir, você vai dar ouvidos para tudo isso. E é uma bagunça de direção que isso abre para nossa cabeça, que é um falando que deu certo de um jeito, outro que deu certo de outro. Mas você só vai conseguir saber a direção se você parar para ouvir Deus. Ele sim vai ter a verdadeira direção. É claro que nem tudo o que as pessoas falam no Instagram, essas coisas, dá para descartar também. Mas assim, se você está sem foco, isso vai bagunçar ainda mais sua cabeça. Com certeza. Eu estava lendo aqui uma parte que me chamou bastante atenção, quase no finalzinho dessa página, que fala assim: a capacidade de focalização pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto em energia reduzidos, mas você pode concentrá-lo ao focalizá-la com uma lente de aumento aos raios do sol. Podem ser direcionadas a fim de atear fogo a uma grama ou um pedaço de papel. E quando a luz é ainda mais concentrada, como em um raio laser, ela pode cortar aço. Gente, foco é tudo. Chegou uma historiazinha aqui. Objetivo é tudo. Né? O autor fala aqui, não há nada mais potente como uma vida direcionada, que é vivida com propósito. Homens e mulheres que mais influenciaram na história foram mais concentrados numa direção, foco. Deixa eu contar uma breve história. Conta-se que tem um navio que quebrou. Hoje é dia do navio, né? Está no navio. Quebrou o navio, né? Com a carga. Aí chamaram o projetista do navio. Chegou do helicóptero lá, foi lá verificar, motor, não conseguiu resolver o problema. Tinha cobrado, digamos, 10 mil para fazer esse conserto. Aí, daqui a pouco, chama um engenheiro que fez os detalhes da montagem da máquina. Ele cobrou 15 mil, chegou lá, virou para cá, desmontou o motor do navio, não consertou. Aí, por último, ele falou assim, vamos dar chance para o mecânico? Né? Aí ele foi lá, olhou para cá, falou, olha, vai ser 30 mil. Não, mas se consertar, tá valendo. A carga que está aqui custa 300 milhões, 30 mil não é nada. Aí ele foi lá, pegou o martelo, deu uma pancada num parafuso, o motor voltou a funcionar.
Aí, pronto, voltou a funcionar. Me deu 30 mil para uma martelada. Aí, mas era martelada no lugar certo. Foco, você tem que ser bom em alguma coisa. Foque em seus talentos, né? Só para quebrar o gelo e lembrei dessa história. Maravilhoso. Muito boa. Quebrou o gelo, mas nos mostrou que tudo tem que ter uma direção. Você tem que saber exatamente onde você quer chegar, com a martelada ou não, né? Às vezes a gente precisa, na vida da gente, às vezes a gente precisa de umas belas marteladas para a gente não perder a direção da gente, porque a gente fica meio que zonzo. Martelada não, mas eu acho que eu já levei coisa palmatória. Conhecer seu colocar no eixo da vida. Conhecer seu propósito estimula a sua vida, uma vida. Você acorda com motivação e trabalhar, e estudar, e fazer a tarefa mais simples, não é um fardo cansativo, se arrastando, remungando. Coisa triste é você pegar um ônibus lotado com as pessoas reclamando porque vão trabalhar. Né? Quem nunca viu isso? Nossa. Agora é desestimulante mesmo, né? Mas quando você acorda para fazer aquilo que você gosta, né? Você vai com um sorriso no rosto, seja de ônibus, lotação, a pé, mas você vai com um sorriso no rosto. Essa é a diferença. Essa é a verdadeira alegria da vida, ser usado por um propósito e reconhecido por você como digno, né? Ser digno. Eu tenho a história da minha prima no interiorzão, lá no sertão nordestino, que ela andava numa bicicleta 5 quilômetros para dar aula de noite para uma comunidade indígena. E ela tá super, ela mudou, está em outra área, mas ela chegava super realizada, porque achava digno, né? Valoroso, aquilo não é dinheiro, aquilo não é status, aquilo não tem aplauso, né? Não tem muitas vezes reconhecimento que deveria ter, financeiro, tudo, mas ela se sentia digna daquilo, de estou cumprindo o meu papel, eu tenho uma missão, eu estou levando conhecimento e assim, não tem o que falar mais sobre isso, é muito bom. A gente encontrar o nosso propósito, nem você falou algo muito interessante que eu estava pensando já nisso. Muitas vezes não vai ter esses aplausos que muitos estão esperando. Para a gente se sentir realizado, para a gente se sentir feliz, às vezes haverá. Tem propósito na vida de pessoas que, com certeza, não tem como fugir dos aplausos. Mas tem pessoas que vão ser muito felizes, se sentir bem realizados, vão focar naquilo, vão colocar suas energias naquilo, pedir a Deus, e muitas vezes eles vão morrer e vão deixar somente o exemplo do propósito da vida dele. Então, é raro a gente ver alguém aplaudindo alguém no caixão, né? Tem alguns países que até o velório, assim, o enterro é com muita dança e tal, a gente tem que respeitar, muito festivo. Mas aqui no Brasil não é nossa cultura. No meio de um velório, a gente simplesmente levantar e aplaudir, né? E gritar de alegria. Poderia ser, porque o propósito da vida daquela pessoa foi alcançado, se ela viveu para Cristo, se ela conseguiu os objetivos dela, seria um motivo muito bom de a gente aplaudir. Mas, assim, há vidas que vai levar a isso, como não, né, Manassés? A pessoa viveu a vida inteira, cumpriu muito bem a sua ação, foi muito bem no seu requisito ali, mas não precisou de aplausos, né? Mas a felicidade dela foi completa. Amém? E, às vezes, assim, por tudo que acontece, pelas pessoas que tentam tirar a gente da nossa graça, às vezes tudo isso no dia a dia fica difícil de ver, né? O seu propósito. E quando tudo isso fica meio nebuloso, para onde você corre? Quem é que te dá esperança no meio das nuvens, no momento que ninguém está te aplaudindo, no momento que ninguém está vendo o que você está fazendo? É só Deus. Só Deus pode confortar o coração quando a gente não vê saída, porque às vezes o dia a dia é confuso. Por exemplo, hoje em dia, você liga a TV e vê tanta notícia e pensa assim, meu Deus, o que vai acontecer? E quando você vê tudo isso, aonde você procura conforto? Só Deus vai poder te dar esse conforto, poder te fazer permanecer nesse propósito. Esse momento, assim, de pandemia tem sido bastante importante, porque
assim, é claro, né? Tá sendo ruim, não tô falando que tá sendo bom, mas a gente pode tirar uma coisa boa de tudo isso que tá acontecendo de ruim, né? E o que que você está fazendo? Você tem ficado em casa, tem ficado de quarentena? O que que você tem feito? Você tem tirado algum tempo para orar, para ler a palavra? Isso tem te edificado de alguma forma? Tem aumentado a sua intimidade com Deus? Né? Porque no meio da tempestade, não estou falando que é só nesse momento que a gente tem que ficar com Deus. Todo momento a gente tem que ficar com Deus, mas no meio da tempestade, principalmente, porque só pela fé que a gente vai continuar essa caminhada. Tem momentos que não dá para enxergar, e no momento que não dá para enxergar uma saída, é só pela fé. Amém. Vai entrar no próximo tópico, Manassés, ou vai falar alguma coisa? Sim, a igreja deu o tópico, levantou já sobre isso, para se preparar aí. Conhecer o propósito prepara para a eternidade. Só comentar algumas coisas aqui. A Stephanie fala que a pessoa sem foco realmente é uma coisa triste, a pessoa sem sentido. O Érico, ele fala, Shakespeare diz que quando não se tem para onde ir, qualquer caminho serve. Eu jurava que era a Alice do País das Maravilhas, mas Shakespeare é a melhor referência, assim. Obrigado, Érico. Rosângela fala, é verdade, Agnes. Só Deus para fortalecer o tempo todo. Ele que é o nosso motivo, o propósito nosso é levar para a eternidade. Se a gente morre, e eu vi uma mensagem, talvez eu confunda essa semana, de um pastor falando para jovens, que ele fala sobre isso, que o caixão nosso tem que ser pesado porque a gente está levando, que a gente conseguiu colocar em prática o nosso sonho, o nosso projeto, a gente não deixou ele fora, né, na gaveta. As ideias mais geniais nunca foram nem testadas. A gente morre e os projetos ficam na gaveta por falta de motivação, de coragem, medo, aquelas coisas. A gente não coloca E esse tempo que a gente tem agora, vou comentar agora, minha esposa trabalhando na área, que está investindo muito em treinamento. O que é que eles querem? Quando terminar a quarentena, ele quer os profissionais dele, quem não está atuando, muitas vezes, voando baixo, com excelência no servir, com qualidade lá em cima. Aproveitar esse momento, como a Vânia falou, e a Agnes também, para nos tornar melhor espiritualmente, profissionalmente, como família, como casal, como filho. Aproveitar a crise. Na crise se cria, né? Sim. Vamos ao próximo tópico. Conhecer esse propósito prepara para a eternidade. Sim, achei bem interessante, porque eu li e estava escutando o áudio também da leitura, eu achei muito interessante, porque, assim, na hora que fala, tem uma parte aqui que o autor fala de um moço que o sonho dele era ganhar troféus na época da faculdade, né? E aí, no campeonato, ele ganhou o troféu. Pode falar. Esse moço é o segundo mais influente pregador dos Estados Unidos, sucessor do Billy Graham. Só um detalhe, continue. Sim, aí depois de um certo tempo, eu acho que com certeza para ele, para todos nós, um troféu é de suma importância, né? Quando você luta, com certeza ele foi disciplinado, com certeza ele passou noites em claro, com certeza ele treinou muito para chegar no objetivo. O nome dele é James Johnson. Bom você falar o nome, porque daí eu não vou falar outra coisa. Pronto, voto. E daí, imagina você focar suas energias, lutar por aquilo tudo, e depois de alguns anos, né, ele recebeu na casa dele o troféu, encaminharam a ele, porque encontraram aquele troféu num cesto de lixo. Não estava numa prateleira linda, cheia de medalhas, encontraram eu imagino naqueles coisas amarelas que coloca lá na frente da obra, né? Entulhão, né? No entulhão. Aí ele fala, estou te interrompendo um pouquinho, ele fala assim, no devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Porque alguém vai quebrar seu recorde, alguém vai ser mais influente que você, alguém vai ser uma ideia mais... né? Você fez muito sucesso naquele tempo, não dá para viver colado naquele passado, né? Ele fala sobre isso. Em certo momento, teus
tuas metas, teus objetivos serão descartáveis, né? E é importante observar tudo isso. Se o seu propósito está em... Só a vida terrena, né? Se tiver só na vida terrena, você vai se frustrar, porque uma hora ou outra, tudo que você conseguiu vai ser jogado no lixo, outra pessoa vai fazer melhor, ou tudo isso vai ser desconsiderado, porque uma pessoa vai fazer melhor, ou aquilo ficou para trás e foi esquecido, né? Então é importante a gente fazer para Deus, pensar em Deus, ter foco em Deus, né? Para poder seguir. E eu tenho até uma coisa que serve até como desafio. Nos momentos em que a gente está nesse turbilhão, nessa parte toda que a gente se esquece, a gente devia parar e pensar assim como um desafio para durante a semana para todo mundo, assim, pega um papel, escreve sua história com Deus desde o momento do seu nascimento, desde tudo aquilo, você e Deus ali. Escreve isso e lê e vê os detalhes. Gente, é tão grande, tão assim inimaginável tudo que Deus fez por nós, que a gente vê, tudo que Deus fez por nós, que a gente nem sabe. Às vezes a luta aconteceu enquanto a gente estava dormindo por nossa vida. E a gente nem sabe, nem viu. Então escreve, coloca no papel. Às vezes esses pequenos detalhes que você vê, você esquece quando as coisas começam a ficar difícil. Por isso que o nosso foco tem que ser na eternidade, né? Porque quando a gente foca na eternidade, a gente não fica só perdendo o nosso ânimo por coisas que acontecem no dia a dia. Deixa eu pegar aqui. A dica é muito válida, Agnes. Eu já fiz isso na juventude. Vou te contar a arriscada que eu dei. O autor ele fala assim: você não foi posto na Terra para ser lembrado, você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Eu escrevi assim, baseado na música que fala assim: conta as bênçãos, contas quantas são. Hás de ver surpreso quanto Deus já, né? Quantas elas são, quanto Deus já fez, né? E eu escrevi assim muitas coisas. Eu falei: Deus, isso deu certo. Aí, como eu na época era meio aventureiro, eu anotava também assim: Deus me livrou da morte quando fui mergulhar tal. Quando fui fazer rapel montanhismo, a corda soltou um pouquinho, quase morri. Obrigado, Senhor. Aí eu guardei isso aqui. Aí meu irmão pegou esse meu diário, digamos assim, e correu para minha mãe. Minha mãe, você não vai sair mais não, você só... E você ia morrer 4 vezes aqui por causa do seu diário. Eu fiquei muito chateado com o irmão. Mas é importante contar as bênçãos e livramentos. E às vezes, olha, não é nem só as bênçãos, mas às vezes os vales, os nossos vales de ossos secos que a gente passa. Tipo assim, é claro que a gente não vai falar que isso é bom, porque são momentos difíceis, mas você passou e você passou com Deus. Isso vale ser lembrado também. Amém. E o propósito de nossas vidas, realmente, quando a gente se prepara para a eternidade. Quase que uma das vezes foi para a eternidade antes do propósito. Antes de cumprir o propósito, meu Deus. Se aquela Ibira quebra, Manassés, olha. Minha esposa, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. A Bíblia, aqui o autor também fala, né? Chegará um dia em que você estará diante de Deus e ele fará uma auditoria sobre a sua vida. Se o nosso propósito... O ISO, né? A auditoria lá interna, lá no céu, para saber. Verdade. Se esse propósito que a gente tem caminhado, se essa luta diária, né? Se essa preparação em todas as áreas, nós estamos falando aqui, às vezes a pessoa fala, não vou assistir essa live não, porque você vai falar de coisas de Deus, de Bíblia. A nossa base é Deus e Bíblia, né? Sim. Porém, nós não somos alienígenas, né? Nós somos de outro mundo, a gente sabe que a Bíblia fala sobre isso, mas eu falo assim, nós temos uma vida normal, que a gente estuda, que a gente trabalha, que a gente tem nossos objetivos, mas a gente está aqui tentando aprender juntos e também quem ainda não tem seu objetivo, seu propósito, é ver que tudo é um funil.
A nossa vida é um funil. E ele, esse bico, esse centro, é Deus. Que Tudo nós aponta vamos pro chegar alto. nessa auditoria mais cedo ou mais tarde, no meio dessa pandemia, ou não. De qualquer forma, essa prestação de conta do que a gente fez com aqueles troféus, Deus vai perguntar. Do que adiantou, Agnes? Você se preparou tanto, gastou suas energias, focou, lutou, e diante de mim, você está trazendo o quê? Ele Né, faz essa mano? pergunta, Vânia. Deixa eu interromper aqui. O que você fez com meu filho Jesus? Deus não irá perguntar sobre seus antecedentes religiosos, tipo, você é filho de diácono, você é ministro louvor, Canta ou bem? religiões doutrinárias, você é calvinista, arminiano, luterano, ele não vai querer saber disso, né? Suas doutrinas e suas crenças. Mas sobre Jesus, o que você fez sobre isso? Você aceitou ele como seu salvador? Você espalhou o evangelho? Essas perguntas vai estar na auditoria, hein? Sim. E o mais interessante, eu não sei se. Com certeza vocês grifaram, mas eu grifei isso que eu achei bem interessante. Como que a pessoa. Se, a gente não. Como que, né, não se vive uma vez só, né? O pessoal terá e acorda outro dia vivinho, né? Como que a pessoa vive a vida inteira, luta, tem propósitos, né? Como eu sempre tenho falado sobre isso, assim, que é algo que, para mim, quando você se esforça tanto, né? Quando você luta, você chegar diante de alguém e você é como se você chegasse com as mãos vazias, né? Não é que é frustrante, cada um tem seu objetivo, cada um. Tem muitas pessoas que correm e não vencem aquela batalha, mas eu falo assim: perante Deus, você está numa corrida, você está fazendo uma prova de vida, digamos assim. Que professor de faculdade, que mestre que vai te dar as perguntas antes, já para você já ir treinando as respostas? Esse Deus é um Deus maravilhoso, ele deixou, desde quando a gente nasce, ele deixou lá já a Jesus da direção, prova. passo a passo, né? Aí você fala assim, nossa, é uma prova que aparentemente é fácil, porque nós temos a Bíblia com todas as respostas lá, né? É verdade. Eu achei muito interessante. Aqui tem a pergunta, né? O que você fez com o que eu me dei? O que você fez com o que eu me Eu te dei? dei, acho que tem uma legislação aqui. Acho que deve ter. O que você fez com a sua vida, né? Isso, Basicamente, os dons. o que você fez com a sua vida, suas bênçãos, sua personalidade, tudo que foi moldado por Deus. Como você poder... disse, todo aquele dinheiro, né? Como você falou no começo, todo aquele dinheiro que você conquistou, né? O que você fez com tudo isso, com tudo que Deus te deu, com tudo que Deus moldou em você? O que você fez? É a parábola do semeador, né? Os talentos, semeador, né? Foi falado de manhã hoje na IBD, né? Isso. O irmão Edson falou sobre isso também. Na verdade, a gente vai ser cobrado pelos frutos, né? A Bíblia fala que quando Jesus chega e a planta não dá frutos, ela será cortada e lançada no fogo, né? E o cristão ele vai ser reconhecido pelos frutos. Que fruto é esse? São almas. Nós fomos criados para dar frutos, frutos que permaneçam, né? E são almas. É o quanto o evangelho foi propagado através de mim. Eu não converto ninguém, mas eu sou mensageiro para que essa palavra chegue no coração de outros e converta. Se eu não atrapalhar que a palavra chegue no coração, quando Deus fala assim, já está não cumprindo já. que chega um desses pequeninos, são crianças também, mas são corações pequenos que não conhecem. Se eu não atrapalhar, já faço muita coisa. Mau testemunho, palavras torpes, tudo isso atrapalha. Mas, além disso, se eu não atrapalhar, uma vida sem escândalo não é suficiente. Não basta ter uma vida cristã sem escândalo. Ah, aquele rapaz é uma bênção. Nunca se envolveu com escândalo. Não é suficiente. Perante os céus, para a eternidade, frutos é o que vai valer. Verdade. Com certeza. E é esse caminhar, esse propósito com Deus que nós temos aprendido. Eu tenho aprendido assim, esse livro, desde o começo que eu compartilhei com vocês, que Deus realmente colocou esse desejo no coração do Manassés, para a gente estar fazendo essa live em relação a esse tema.
primeiramente, Deus falou muito a minha vida, porque é algo que, de uma certa época, me perturbou muito, né? Porque eu não acho que é uma vida agradável você somente aceitar Jesus, lógico que é algo muito importante, mas você viver inerte, você viver ali como se nada estivesse acontecendo. Como o irmão Edson falou hoje de manhã, você é como uma água parada, aquilo faz mal, né? Se é uma época de calor, como a gente sempre vê falar bastante sobre o foco da dengue, uma água parada não faz bem para nada. Ela não rega uma planta, não é um rio que corre, que pode ter vida ali, peixe. Então é aquela coisa assim, só você aceitar Jesus e ficar paralisado não é o objetivo de um propósito maior. Oi? É um mar morto, sem O mar vida, morto. só enxofre. Isso, então assim, Para é algo finalizar, gente, eu quero ver que vocês revisem os seus apontamentos aí e dê a última palavra. Semana que vem nós estaremos com o quarto dia, criado para a eternidade. Se Deus permitir, amém. O missionário de Joanópolis, nosso missionário, o Everson, estará conosco, né? Tema maravilhoso. E eu quero os seus últimos apontamentos sobre essa lição de hoje. Primeiro a Agnes, depois a Vânia, por favor. É aquilo, né? Você precisa liberar perdão sobre tudo aquilo que te trava, sobre tudo aquilo que você carrega que não deveria. Libera perdão sobre tudo isso, sobre culpa, raiva, dor, rancor, tudo aquilo que fizeram para você. É claro que não é de uma hora para outra que você vai conseguir deixar com aquilo para trás, mas é liberando perdão pouco a pouco, dia após dia, que você vai exercendo o largar a corda, né? Largar aquilo que te machuca, deixa para trás, deixa que Deus cure as feridas que foram feitas por tudo que você já viveu, por aquelas coisas que você passou e te machucaram, e pensa, o que você quer, né? Aproveita esse momento para poder ter mais intimidade com Deus, para se voltar para Deus, para se desligar um pouquinho das coisas desse mundo, redes sociais, coachings, marketing, pessoas que tentam influenciar. Veja por quem você está sendo influenciado. Nós só devíamos estar sendo influenciados por Deus. E esse é o momento que a gente tem para fazer esse balanço da nossa vida. Quem está influenciando nossa vida é Deus. Então, temos que parar, nos voltar, aproveitar esse momento que estamos mais dentro de casa para fomentar diálogos, para se achegar àqueles que a gente mais ama, para nossa família, porque o mais importante de tudo isso não vai ser dinheiro que vai acabar com toda essa situação, não vai ser seus bens que vão te salvar, só a sua família que vai estar do seu lado no meio de tudo isso. E você precisa também estar junto com a sua família, estar com Deus nesse momento, para poder ter um relacionamento e pensar na sua vida na eternidade. É claro que a gente não pode parar de viver aqui e se voltar só para a eternidade. Vou sentar aqui e esperar a eternidade chegar. Não, é dia após dia, é construindo, influenciando as pessoas que estão à nossa volta, seja com nossos frutos, sejam com o nosso modo de viver. Às vezes tem coisas que não vão nos tirar da graça, mas o que você faz com isso, né? O que você faz com aquilo que te tira da sua graça? Você tem que saber também estar junto de Deus, parar, pensar, voltar para a graça, não deixar com que aquilo fique sendo remoído dentro do seu coração. E pensar naquilo que Deus tem para você, não o que as outras pessoas querem para você, mas só o que Deus tem para você. Amém. Vânia? Amém. Aqui também fala, né, no livro fala sobre Paulo, o foco que ele teve foi muito grande, né? Apesar de tudo que ele passou, o objetivo dele era muito grande, de fundar quanto mais ele pudesse falar da palavra do Senhor. E assim, que nós possamos pegar esses bons exemplos que a gente tem visto, lido e vivido também nos nossos dias, de pessoas que têm focado a sua vida a Deus, né? O foco dele tem sido Deus em primeiro lugar, e que nós possamos realmente, né, como o livro falou, ter esperança. Lógico que você precisa de um conselho de um pai, de uma mãe, mas também você precisa ver aquilo que você tem almejado, aquilo que Deus tem colocado no seu coração.
né? Para que você também não venha faltar com respeito com seu pai, com a sua mãe, mas que eles vejam, através dos frutos que você vai deixar pelo seu caminho, que aquilo que Deus te usou foi bom, que aquilo que Deus te usou teve um bom resultado, né? Meu apontamento, a lição começa com uma pergunta: o que dirige a sua vida? A resposta, Isaías 26:3. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Né? Voltando para a palavra, é dele que vem a nossa paz, é dele que vem a prosperidade, né? Desse relacionamento que nós temos com ele. Vânia, você pode fazer uma oração finalizando? Sim. Já vou agradecer a todos que essa semana estiveram também conosco em oração e louvar a Deus por mais esse estudo, que só faz a gente crescer na palavra de Deus, amém? Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor Deus, pela saúde, Pai, pela paz, Senhor Jesus. O mundo tem clamado pela paz. Muitos têm colocado esse tema em várias redes sociais, em livros, em vários estudos, sempre buscando a paz. Mas muitos não têm focado, Deus, que o único que pode derramar essa paz, essa tranquilidade, essa esperança em nossas vidas é somente Tu, ó Deus. Que o Senhor Deus possa nos encher da Tua esperança, da Tua alegria, Senhor Deus, do Teu ânimo, Senhor Deus, que a cada amanhecer possamos ser gratos, meu Deus, pelas dádivas que Tu tem derramado sobre nossas casas, sobre nossas famílias, Senhor Jesus. Muitíssimo obrigada, Deus, e fala, Deus, continua falando aos nossos corações, nos ensinando, Pai, nos treinando, Pai, para que nós possamos chegar no objetivo maior, que é estar contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. 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 Até a próxima. Tchau, Até a próxima. tchau. Até a Tchau. próxima.